Odinei Ribeiro e Sérgio Xavier Filho. Odinei, o que aconteceu? O primeiro tempo foi equilibrado, começou no segundo tempo do Palmeiras, hein? Boa noite. Boa noite, Antero. Boa noite, Carlos Alberto. Boa noite, PC. O Linhares seria onipresente, né? Acabou de sair de Curitiba, já tá aqui em São Paulo. Muito bem, tá aqui ao lado do Sérgio. Primeira vez que o Sérgio participa do Troca, trabalhando numa cabine, né, Sérgio? Tudo bem? Boa noite. O que você achou dessa pergunta do Antero? Um segundo tempo diferente do primeiro, né? Completamente diferente. Boa noite a todos. O primeiro tempo foi um bom primeiro tempo, se a gente pensar no jogo de futebol como uma partida tática, todo mundo marcando, mas acabou sendo meio chatinho para os jogadores, para os torcedores, né? Porque viram poucos lances de gol, né? A gente vai estar vendo já uma certa pobreza ali de lances, né? E até os lances até mais perigosos do Fluminense. O Palmeiras começou jogando com 3 atacantes de movimentação: Gabriel Jesus, o Roger e o Dudu, mas toda hora a bola por cima não dava certo, né? Não dá para ser. E o Roger, na verdade, foi o melhor desses atacantes, o jogador que conseguiu as melhores jogadas no primeiro tempo. E no segundo também, né? No segundo tempo, o Roger Guedes mostrou que ele era o principal atacante do Palmeiras hoje. Só que foram poucas jogadas. Aí vem o segundo tempo, e no segundo tempo tem as mexidas, né? As boas mexidas do Cuca ou do Cuquinha, né? Tem uma questão se havia ou não comunicação entre o Cuca, que estava suspenso, que estava na cabine. O Sport TV tem imagens ali que mostram, né, que aparentemente a gente tinha alguma comunicação, mas o fato é que houve a mudança, entraram 2 jogadores, o Moisés faz um bom papel ali no meio campo, faz o que o Cleiton Xavier deveria ter feito no primeiro tempo, movimentação, armação e também, né, aparecendo na frente, inclusive para chutar. E a outra modificação é o Alexandro, né, que ele acaba entrando no lugar do Egídio, né, que acabou se machucando no primeiro tempo, e Tietê, ele vai para a lateral esquerda, e o Alexandro fazendo o pivô, ele faz o Dudu jogar melhor, ele faz o Roger Guedes jogar melhor, e assim os primeiros 15 minutos do Palmeiras foram arrasadores, até o momento que vai sair o gol, justamente numa jogada bem trabalhada ali do Alexandro, né? do Alexandro. Aí vem o cruzamento, tem a falta é cobrada, né? E sempre ele, né? O Vitor, né? Cabeceia e faz o primeiro gol. E depois o segundo gol, a jogada bem trabalhada pela direita, né? E o Alexandro, que tinha entrado, bota para dentro. Então, quer dizer, depois desses 2-0, o Levir Coupe faz o contrário, né? Faz justamente o que o Palmeiras fez. Faz as modificações mais ofensivas, coloca mais 2 jogadores de ataque, o Richarlison, sobretudo, é o melhor deles. E o Fluminense até poderia ter feito um primeiro gol e talvez ter brigado pelo empate, mas a bola acabou não entrando e o Palmeiras sai aí com essa vitória de 2-0, uma vitória acho que justa, sobretudo pelos 15 primeiros minutos do segundo tempo. Não esqueci de vocês, Odinei Ribeiro e Sérgio Xavier, para a gente falar desse assunto, né? O Vitor Hugo estava falando ali sobre o professor, para a gente ver, passou as informações para a gente. Vai ter que saber como é que essas informações saíram lá do Cuca e chegaram até o Cuquinha, né, Odinei? É verdade, Antero. A gente tem imagens aqui, a equipe do Paulo Predella flagrando aqui esse momento que o Cuca estava ao lado de um assistente assistindo ao jogo, e a gente percebeu que o Cuquinha, que é o irmão do Cuca, lembramos que o Cuca foi expulso no último jogo contra a Ponte Preta, e ele estava com uma touca, né? E essa touca escondendo ali o fone. Você observa ali ele colocando a mão no ouvido direito. Ao lado dele é o Alberto Valentim, o ex-lateral. Ele também passa o fone ali pro Alberto, depois até o médico do Palmeiras participa. Aí a galera do Palmeiras fica, pô, vocês são chatos. Mas aconteceu, tem que mostrar, né, Serginho? O Serginho é a favor dessa comunicação, né? Mas não pode, né? Desde que se resolva primeiro na regra, né? Olha lá, ele escondendo, ó. Esconde aí que a galera flagrou. Ele tá guardando, o médico tá guardando no bolso o ponto, né? Que o Valentim passou para ele. E também é importante que tenha a imagem do Cuca transmitindo a mensagem.
aí Você faz o link, né? Um transmite e o outro recebe. E o detalhe interessante, tava 0-0 quando o Cuca estava comandando. O Cuca parou de comandar, foi 2-0 o jogo. Não, a questão que nós temos aí, que talvez, às vezes no Brasil ela soa como difícil, é de cumprimento de lei, é cumprimento de terminação. Agora, se efetivamente a CBF quer que o técnico, ao ser punido, seja rigorosamente punido, ele não pode ter acesso ao estádio. Porque na medida em que o acesso dele é permitido ao estádio, pensa bem, eu sou o técnico, eu fui expulso num jogo, eu vou para o estádio, o que eu vou fazer lá? Vou ficar no bar vendo o jogo? Não, eu vou, não vou, não existe isso. Eu vou trabalhar. Ou a não ser que a punição seja o seguinte, todo técnico que estiver suspenso, no dia em que a sua agremiação, que é assim que gostam de escrever no texto, for a campo, ele não poderá ir ao estádio. O Cuca foi lá hoje, é óbvio que ele vai procurar um subterfúgio. Acho que está errado, acho que é um desgaste desnecessário, acho que não deveria fazer isso, você quer chamar alguém. Jogo de domingo do Fluminense contra o Botafogo, clássico no Rio de Janeiro, clássico também aqui em São Paulo. O Palmeiras joga contra a equipe do São Paulo no Morumbi. Vamos fazer um resumo desse jogo, 2-0 Palmeiras provando que é forte aqui na sua casa. E eu acho que fica um pouco a lição, talvez, pro Palmeiras, que esse trio de ataque, pelo menos hoje não funcionou no primeiro tempo. 3 jogadores rápidos, mas que eles posicionados ali junto dos zagueiros do Fluminense acabou não funcionando. No momento que jogador de referência, o Alexandre, entrou, as coisas melhoraram pro Palmeiras, né? Mas eu acho que foi um jogo bom, viu? Ouvindo o Levir falar, parece que ficou tudo em cima de uma bola parada. Não foi em cima de uma bola parada, né? O segundo tempo foram 15 minutos de blitz do Palmeiras. O Palmeiras poderia ter feito já o gol antes da bola parada, né? Eu acho que às vezes, é claro que o Fluminense também poderia ter marcado o gol no primeiro tempo, aí sim foi um jogo mais equilibrado, mas fica muito essa simplificação, foi a bola parada, como se a bola parada não fizesse parte do jogo. Faz parte do jogo, né? E não é uma obra do acaso, né? A bola parada geralmente é construída uma jogada para ter a bola parada. Então eu não concordo muito com essa tremenda simplificação. Ô Antero, o Cuca agora com o comando do Palmeiras são 14 jogos, 26 gols. Desses 26 gols, 13 através de bolas aéreas, dentre elas o gol aqui do Vitor Hugo, 2-0 para o time do Palmeiras, e desse gol o Levir Coupe desenvolveu a coletiva dele. Voltamos com vocês. Outros do Palmeiras foram arrasadores, até o momento que vai sair o gol, justamente numa jogada bem trabalhada ali do Alexandre, né? Do Alexandre. Aí vem o cruzamento. Tem a falta é cobrada, né? E sempre ele, né? O Vitor, né? Cabeceia e faz o primeiro gol. E depois o segundo gol, a jogada bem trabalhada pela direita, né? E o Alexandre, que tinha entrado, bota para dentro. Então, quer dizer, depois desses 2-0, o Levir Coupe faz o contrário, né? Faz justamente o que o Palmeiras fez. Faz as modificações mais ofensivas, coloca mais 2 jogadores de ataque, o Richarlison, sobretudo, é o melhor deles, e o Fluminense até poderia ter feito um primeiro gol e talvez ter brigado pelo empate, mas a bola acabou não entrando e o Palmeiras sai aí com essa vitória de 2-0, uma vitória, acho que justa, sobretudo pelos 15 primeiros minutos do segundo tempo. Não esqueci de vocês, Odinei Ribeiro e Sérgio Xavier, para a gente falar desse assunto, né? O Vitor Hugo estava falando ali sobre o professor, para a gente ver, passou as informações para a gente. Vai ter que saber. Odinei Ribeiro e Sérgio Xavier Filho. Odinei, o que aconteceu? O primeiro tempo foi equilibrado, comecinho no segundo tempo do Palmeiras, hein? Boa noite. Boa noite, Antero. Boa noite, Carlos Alberto. Boa noite, PC. O Linhares seria onipresente, né? Acabou de sair de Curitiba, já tá aqui em São Paulo. Muito bem, tá aqui ao lado do Sérgio. Primeira vez que o Sérgio participa do Troca, trabalhando numa cabine, né, Sérgio? Tudo bem? Boa noite. O que você achou dessa pergunta do Antero? Um segundo tempo diferente do primeiro, né? Completamente diferente. Boa noite a todos. O primeiro tempo foi um bom primeiro tempo, se a gente pensar no jogo de futebol como uma partida tática, todo mundo marcando, mas acabou sendo meio chatinho para os jogadores, para os torcedores, né? Porque viram poucos lances de gol, né? A gente vai estar vendo já.
uma certa pobreza ali de lances, né? E até os lances até mais perigosos do Fluminense. O Palmeiras começou jogando com 3 atacantes em movimentação: Gabriel Jesus, o Roger e o Dudu, mas toda hora a bola por cima não dava certo, né? Não dá para ser. E o Roger, na verdade, foi o melhor desses atacantes, o jogador que conseguiu as melhores jogadas no primeiro tempo. E no segundo também, né? No segundo tempo, o Roger Guedes mostrou que ele era o principal atacante do Palmeiras hoje. Só que foram poucas jogadas. Aí vem o segundo tempo, e no segundo tempo tem as mexidas, né? As boas mexidas do Cuca ou do Cuquinha, né? Tem uma questão se havia ou não comunicação entre o Cuca, que estava suspenso, que estava na cabine. O Sport TV tem imagens ali que mostram, né, que aparentemente a gente tinha alguma comunicação, mas o fato é que houve a mudança, entraram 2 jogadores, o Moisés faz um bom papel ali no meio campo, faz o que o Cleiton Xavier deveria ter feito no primeiro tempo, movimentação, armação e também, né, aparecendo na frente, inclusive para chutar. E a outra modificação é o Alexandro, né, que ele acaba entrando no lugar do Egídio, né, que acabou se machucando no primeiro tempo, e Tietê, ele vai para a lateral esquerda, e o Alexandro fazendo o pivô, ele faz o Dudu jogar melhor, ele faz o Roger Guedes jogar melhor, e assim os primeiros 15 minutos. Parou de comandar, foi 2-0 o jogo. Não, a questão que nós temos aí que talvez, às vezes no Brasil ela soa como difícil, é de cumprimento de lei, é cumprimento de determinação. Agora, se efetivamente a CBF quer que o técnico, ao ser punido, seja rigorosamente punido, ele não pode ter acesso ao estádio. Porque na medida em que o acesso dele é permitido ao estádio, pensa bem, eu sou o técnico, eu fui expulso num jogo, eu vou para o estádio, o que eu vou fazer lá? Vou ficar no bar vendo o jogo? Não, eu vou, não vou, não existe isso. Eu vou trabalhar. A não ser que a punição seja o seguinte: todo técnico que estiver suspenso, no dia em que a sua agremiação, que é assim que gostam de escrever no texto, for a campo, ele não poderá ir ao estádio. O Cuca foi lá hoje, é óbvio que ele vai procurar um subterfúgio. Acho que está errado, acho que é um desgaste desnecessário, acho que não deveria fazer isso, você quer chamar alguém. Jogo de domingo do Fluminense contra o Botafogo, clássico no Rio de Janeiro, clássico também aqui em São Paulo. O Palmeiras joga contra a equipe do São Paulo no Morumbi. Vamos fazer um resumo desse jogo: 2-0 Palmeiras provando. E como é que essas informações saíram lá do Cuca e chegaram até o Cuquinha, né, Odinei? É verdade, Altera, a gente tem imagens aqui, a equipe do Paulo Predella flagrando aqui esse momento que o Cuca estava ao lado de um assistente assistindo ao jogo. E a gente percebeu que o Cuquinha, que é o irmão do Cuca, lembramos que o Cuca foi expulso no último jogo contra a Ponte Preta, e ele estava com uma touca, né? E essa touca escondendo ali o fone. Você observa ali ele colocando a mão no ouvido direito. Ao lado dele é o Alberto Valentim, o ex-lateral. Ele também passa o fone ali pro Alberto, depois até o médico do Palmeiras participa. Aí a galera do Palmeiras fica: pô, vocês são chatos. Mas aconteceu, tem que mostrar, né, Serginho? O Serginho é a favor dessa comunicação, né? Mas não pode, né? Desde que se resolva primeiro na regra, né? Olha lá, ele escondendo, ó. Esconde aí que a galera flagrou. Ele tá guardando, o médico tá guardando no bolso o ponto, né? Que o Valentim passou para ele. E também é importante que tenha a imagem do Cuca transmitindo a mensagem. Aí você faz o link, né? Um transmite e o outro recebe. E o detalhe interessante, tava 0-0 quando o Cuca tava comandando. O Cuca